Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje, mais um dia de aula. Nós vamos estudar a disciplina de língua portuguesa, continuar as nossas atividades de fixação, porque os assuntos nós já terminamos, ok? Então, nós vamos lá para a página 88, onde nós temos duas questões para resolver hoje, ok? Na questão 8, nós vamos revisar os assuntos LI e LH, ok? Sabemos que LI e LH, eles apresentam sons semelhantes. Tanto LI quanto LH, eles são dígrafos, ou seja, duas letras que representam apenas um fonema, ou seja, apenas um som. Nesse caso, a consoante perde a sua função sonora. Lembraram? Agora sim, vamos para a questão 8. Questão 8. Complete as palavras do texto abaixo com LI ou LH. Você tem um texto que falta completar as palavras com LI ou LH. Eu vou ler o texto completo e aí você vai ver se é fácil ou difícil completar, ok? Minha família é muito grande. Meus pais tiveram 4 filhos. Eu sou a mais velha e me chamo Lilian. Depois nasceram os meus irmãos trigêmeos, o Júlio, o Túlio e o Abílio. Adivinhem qual mês eles nasceram? Isso mesmo, em julho. Nós moramos em uma chácara, onde meu pai planta milho e ervilha e cria coelhos e galinhas. Minha mãe chama Emília e meu pai Getúlio. Minha família é maravilhosa e somos muito felizes. Caramba, professora, realmente as consoantes perdem a sua função sonora e é difícil colocar a palavra, as letrinhas corretas. Mas aí eu vou ler e vou dizer para você qual será que você colocará. Minha família, na família você vai colocar LI, é muito grande. Meus pais tiveram 4 filhos. Filhos você vai colocar LH. Eu sou a mais velha. Na palavra velha, você colocará LH. E me chamo Lilian. Lilian, você colocará LI. Depois nasceram os meus irmãos trigêmeos. O Júlio, na palavra Júlio, você vai colocar LI. O Túlio, também você colocará LI. E o Abílio, também você colocará LI. Adivinha em qual mês eles nasceram? Isso mesmo, em julho. Julho, você colocará LH. Nós moramos em uma chácara onde meu pai planta milho. Na palavra milho, você colocará LH. E ervilha. Em ervilha, você colocará LH também. E cria coelhos. Coelhos, você colocará LH. E galinhas. Galinhas você colocará LI. Minha mãe se chama Emília. Emília você colocará LI. E meu pai Getúlio. Getúlio você colocará LI. Minha família é maravilhosa. Família você colocará LI. E maravilhosa você colocará LH. E somos muito felizes juntos. Ok, completamos o texto. Na questão 9, nós temos um diagrama, ok? E nesse diagrama você tem somente a imagem. Quais são as imagens que nós temos aí? Abelha, telha, cílio e sandália. Vamos colocar corretamente cada palavrinha de acordo com a sua imagem. Vamos olhar a abelha. Abelha, vamos soletrar. Abelha. A, B, E, L, H, A. Colocou? Vamos agora para a telha. Telha. T, E, L, H, A. Cílio. Vamos lá. Cílio. C, I, acento agudo, L, I, O. E por fim, sandália. S, A, N, D, A, acento agudo,
L, I e A. Dessa forma, nós encerramos o nosso terceiro bimestre de língua portuguesa. Agora que nós já terminamos a disciplina de língua portuguesa, no terceiro bimestre, nós vamos para a disciplina de matemática, onde também nós já terminamos os assuntos e estamos resolvendo as nossas atividades de fixação. Na página 179, que é onde começam nossas atividades de fixação, nós já realizamos. Agora nós vamos passar para a página 180, na questão 4. Na questão 4, nós iremos analisar um gráfico, que é um assunto que nós já estudamos, e hoje nós vamos resolver apenas a questão. Vamos analisar o gráfico. Neste gráfico, nós temos como tema lazer preferido dos alunos, e nós temos uma legenda, onde a cor laranja corresponde aos meninos e a cor lilás corresponde às meninas. Na lateral, você tem a numeração de 0 a 50, que corresponde à quantidade de alunos, certo? E embaixo tem as opções de lazer. Nós temos praticar esportes, assistir televisão, ler, ouvir música, jogar videogame, ir ao cinema e outros. De onde foi tirado essa pesquisa, esses dados, que foi a fonte, que é a administração escolar. Então, cada barra dessa aí corresponde ao voto dos alunos, ok? Que nós vamos analisar agora as questões. Depois de analisarmos o gráfico, nós vamos responder algumas perguntas, ok? Na letra A, ela pergunta o seguinte: nesse gráfico, qual é o título? Nós vimos que o título se chama Lazer Preferido dos Alunos, então você colocará Lazer Preferido dos Alunos. No segundo pontinho pergunta a fonte das informações, ou seja, de onde esses dados foram fornecidos. Aí lá embaixo do gráfico tem fonte administração escolar. Então você colocará administração escolar, ok? Letra B. Quantos alunos preferem? Nós temos 2 quadradinhos. Primeiro, ir ao cinema. Então você vai lá. Quantos alunos preferem ir ao cinema? Lembrando que tem meninos e meninas. Então, você vai lá na opção de cinema. Quando você vê ao cinema, você vai ver que meninos foram 22 e meninas foram 38. O que nós vamos fazer? Nós vamos somar 22 mais 38, ok? 22 mais 38 é igual a 60, muito bem. Então, a sua resposta subjetiva será 60 alunos, que é o total de meninos e meninas. Agora, a outra opção pergunta o seguinte: quantos alunos preferem ouvir música? Vamos para a opção ouvir música e nós vamos perceber que 33 meninos optaram por ouvir música e 35 meninas optaram também por ouvir música. Assim como você fez na primeira, você vai fazer agora. Você vai somar 33 mais 35. Você vai somar e vai chegar à conclusão que preferiram ouvir música 68 alunos, ok? Na letra C, ele quer saber qual das opções de lazer apresentadas tiveram mais de 65 votos. Então, como você fará para descobrir quais as opções de lazer são superior a 65 votos? Você vai ter que somar todas as opções de lazer, tanto dos meninos quanto das meninas. Reparem que praticar esportes você tem 42 mais 27, então você vai somar. Então, vamos lá fazer juntos. Praticar esportes tem 42 mais 27. Você vai somar e vai descobrir que 42 mais 27 é igual a 69. Anota aí em cima do seu gráfico. Assistir televisão, você terá que somar 29 mais 31. Você vai fazer o cálculo e você vai chegar à conclusão que assistir televisão é igual a 60 votos. Ler, você vai ter que somar 38 mais 47. Você vai chegar à conclusão de que 47 mais 38 é igual a 85. Ouvir música. Ouvir música você terá que somar 33 mais 35. Você vai somar e vai chegar à conclusão que 33 mais 35 é igual a 68. Jogar videogame. Jogar videogame você terá que somar
46 mais 16. Na sua soma, você vai ver que dará 62. Ir ao cinema. Ir ao cinema, você terá que somar 22 mais 38. 22 mais 38 é igual a 60. E, por fim, outras opções. 15 mais 8. 15 mais 8 é igual a 23. Anotou tudo aí? Então, qual das opções você irá colocar na letra C? Quais foram superior a 65? Foi praticar esportes, ler, ouvir música. São esses três, né? Ouvir música, ler e praticar esporte. Então, você vai colocar essas respostas na letra C. A letra D é uma resposta pessoal, onde você irá escolher qual dessas opções aqui é a sua preferida do lazer, tá? Qual das opções apresentadas é o seu lazer preferido? É praticar esporte? É assistir televisão? É ler, ouvir música, jogar videogame, ir ao cinema? Lembrando que essa opção, ela varia de aluno para aluno. Há coleguinhas que vão preferir ler, outros vão preferir ir ao cinema, outros assistir televisão, praticar esporte, ok? Na letra E, vai pedir o seguinte: analise as informações apresentadas no gráfico e escreva algumas conclusões. A letra E também é uma resposta pessoal, em que você vai analisar esse gráfico e vai dizer quais foram as suas conclusões sobre o gráfico apresentado, ok? Na página 181, nós temos a questão 5, onde nós temos um novo gráfico. Mas, além do assunto de gráfico, essa questão ela é um assunto que fala sobre fração, que é um assunto que também nós já estudamos. Então, vamos para a questão 5. O gráfico abaixo apresenta a parte destinada ao cultivo de cada fruta no pomar do sítio de Hugo. Então, vamos analisar juntos a imagem para que a gente possa compreender melhor essa imagem e os dados que contém nela. Neste gráfico, nós temos como título Frutas cultivadas no sítio de Hugo. Reparem que ele tem uma legenda e cada fruta está representada por uma cor. Visualmente, você percebe que algumas estão mais representadas e outras menos representadas. Por exemplo, laranja representa um grande valor, assim também como limão. Mas cada uma delas tem uma cor específica, ok? Que nós temos que nos atentar quando nós formos responder às questões. Que cores nós temos que prestar atenção? A cor laranja equivale à fruta laranja. O verde claro equivale ao limão. Azul equivale à mexerica. Amarelo equivale à fruta banana. Vermelho, morango e verde escuro, manga, ok? Cada fruta dessa aí equivale a uma porcentagem. Laranja, por exemplo, equivale a 40%. Limão, 25%. Mexerica, 15%. Banana, 8%. Laranja, como eu já falei, 40%. Manga, 10%. Morango, 2%. Depois de analisarmos o gráfico, nós vamos responder a algumas questões. Na letra A, por exemplo, quer saber que, de acordo com esse gráfico, a maior parte do pomar é destinado ao cultivo de qual fruta? Você vai perceber que no gráfico a maior parte equivale ao cultivo da laranja. Então, você colocará laranja nessa primeira opção. Letra B pergunta o seguinte: a fração 8 por 100 representa a parte destinada ao cultivo de qual fruta? Vamos olhar no gráfico? 8 por 100, ou 8%, equivale ao cultivo da banana. Muito bem. Na letra C, ele pergunta o seguinte: que fração pode representar a parte do pomar destinada ao cultivo de 3 frutinhas? Laranja, morango e manga. Na laranja, você vai observar que a fração é 40%, ou seja, 40%. Morango equivale a 2%, 2%. E manga equivale a 10%. Como eu vou achar laranja? Na cor laranja. Como eu vou achar morango? Na cor vermelha. E como eu vou achar manga? Na cor verde, ok? Na letra D, pergunta o seguinte: assinale com um X
as frutas que juntas representam a maior parte do pomar. Então, nesse caso, o que você fará? Você pode fazer uma soma da fração, ok? Vamos fazer juntos? Quais são as formas que você pode analisar? A primeira é analisar visualmente, ok? Porque ele quer saber que quais frutas juntas representam a maior parte do pomar. Visualmente, você pode perceber que a maior parte é laranja e verde, que equivalem a laranja e limão, ok? Só que, se não fosse o gráfico, se você não tivesse essa visualização, você teria que somar. Então, como ficaria a soma até você achar a quantidade que juntos são a maior parte? Por exemplo, mexerica e limão. Mexerica é 15%, mais 25% do limão. Então, ficaria 15 mais 25, que é igual a 40, e repetiria o 100. Ficaria 40%. Guarda aí esse número. Manga e mexerica. Manga equivale a 10%. E mexerica equivale a 15%. Então, ficaria 10 mais 15 é igual a 25 e repete embaixo o 100. Ficaria 25%. Então, nós já temos dois dados, 40% e 25%. Morango e banana. Morango equivale a 2% mais banana, que é igual a 8%. Somando essas frações, ficariam 10%. E, enfim, laranja e limão. Laranja equivale a 40% mais limão, que equivale a 25%. 40 mais 25 é igual a 65. E repete embaixo a fração 100. Então, ficaria 65%. Então, quais das duas frutas juntos somam a maior parte? Laranja e limão com 65%, ok? Dessa forma, ficou bem fácil de resolver essa questão. A página 182 será o seu dever de casa, ok? Nós temos dois assuntos para revisar nessa página, que é o seu dever de casa. Primeiro, que é probabilidade, lembram? Chance de acontecer, de se chegar a um resultado. E na questão 7, nós vamos estudar sobre polígonos, que depende muito da quantidade de lados, ok? Vamos primeiro para a questão 6. Na questão 6, diz o seguinte: Jussara vai colocar 12 bolinhas de mesma massa e mesmo material em uma caixa para sortear. Reparem que tem caixas vermelhas, amarelas e azuis. E aí você vai responder as questões aí. Quantas bolinhas vermelhas tem? Quantas bolinhas azuis e quantas amarelas? Fácil, não é? Na letra B, ele quer saber qual é a cor da bolinha mais provável de ser sorteada da caixa. Por quê? Você terá que responder, além de colocar as cores, certo? Isso nós já estudamos. Caso você tenha dúvida, é só revisar a aula sobre fração. Na questão 7, ele está dizendo o seguinte: escreva o nome dos polígonos de acordo com a quantidade de lados. Você está lembrado do assunto sobre polígonos? Olha só, polígonos, eu vou colocar aqui algumas quantidades de lados para te ajudar. 3 lados se chama triângulo. 4 lados se chama quadrilátero. 5 lados se chama pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octágono. 9 lados se chama eneágono. E 10 lados, decágono. Então, você tem aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 polígonos. E aí, de acordo com a quantidade de lados, você vai colocar o nome desse polígono, ok? Essa atividade é muito fácil, não é? Então, vamos resolver, tá? Faça seu dever de casa e essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham relembrado um pouquinho sobre o assunto de matemática desse terceiro bimestre, ok? Tchau, tchau!